Olá, meus amores, vamos estudar? Hoje, dia 3/11, né? Após o nosso feriado, vamos para a nossa aula do EMAI 17.4. Nós vamos falar sobre números racionais, parte todo. Falaremos hoje de algo muito importante, ou seja, que acontece todos os dias em nossas vidas, mas às vezes a gente não sabe como escrever bem esses números. E olhem só, antes de eu começar a explicação, eu vou pedir algumas coisas. Primeiro, assistam a aula inteira, porque é importante você entender as respostas que são colocadas. Quem só copia as respostas não vai aprender. E a cada vez que você assiste, você vai o quê? Aumentando seus conhecimentos. Outra coisa, você já está inscrito no canal? Não? Então se inscreva. Pode curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas, certo? Atividade 17.4. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio e, para isso, o dividiu em partes iguais. Grifem essa informação, é muito importante. Observe os desenhos e responda. Então, olhando como é que está aqui o sanduíche da Mariana. Aqui ele está inteiro. E aqui, como ele está? Ela dividiu no meio, né? Ou seja, tem metade em cada lado. Vamos ver, olhem só, letra A. Em quantas partes iguais, grifem aí, Mariana dividiu o sanduíche? Podemos colocar que ela dividiu em duas partes iguais, não é isso? Letra B. Que parte do sanduíche receberá Antônio? Vamos pensar. Se a Mariana ficar com esta e o Antônio com a outra, ele não vai receber a metade? Não é isso? Então, ele receberá a metade. Escreva numericamente, olhem só, numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Grifei de cada uma das partes. Como que nós podemos representar isso numericamente? Alguém aí sabe? Nós podemos utilizar uma numeração que até agora a gente não estava acostumado. Olhem só, aqui nós temos um inteiro, é como se fosse o quê? O lanche da Mariana. Ela dividiu ao meio. Quando se divide ao meio, olhem só, esta é uma representação numérica para o quê? Para nós definirmos meio. Olhem, o que significa esse 1? Que era o lanche inteiro. E esse 2? Em quantas partes ele foi dividido? E assim por diante, nós podemos ter 1/3, 1/4. O que acontece aqui em 1/4? O lanche é dividido em quantas partes? Em 4. 1/5, dividir em 5 partes. Se eu dividir em 6 partes, 1/6. E se eu dividir em 7? 1/7. E assim por diante, certo? E este material a Pro vai enviar para vocês impresso na cartolina, para que vocês possam consultá-lo, usá-lo e tudo mais. Olhem só. Então, eu coloquei aqui, numericamente, ó, meio, a gente chama de 1/2 ou meio, né? Por quê? O que significa esse 1? E esse 2, o que ele significa? Olhem só, o 1 que está na parte de cima é o sanduíche inteiro, representa o sanduíche inteiro. O 2 representa o quê? Em quantas partes ele foi dividido, certo? Vamos agora para a atividade 2. Para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acaba de chegar. Cada criança receberá que parte do chocolate? Então, não é isso? Na escola, vocês não vivem trocando os lanches, dando um pedacinho para um colega, recebendo uma parte do lanche, do chocolate do outro? Então, foi isso. Olhem só, aqui
O que o Antônio fez? Ele dividiu em quantas partes? Olhem, 1, 2, 3 partes iguais. O desenho da Pro não ficou assim tão fiel, mas foi isso que ele fez. E a pergunta é, cada criança receberá que parte do chocolate? Olhem, 1 das 3 partes, ou 1/3, não é? Cada parte dessa chama-se 1/3. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? Como a Pro mostrou aqui, olhem só. Aqui é como se fosse o chocolate que foi dividido em quantas partes? Em 3. Então, cada uma das partes, ó, 1/3, 1/3 e 1/3, certo? Então, fica a Mariana com uma, o Pedro com a outra e o Antônio com a terceira parte. Sim, claro que sabemos. Então, fica 1/3 para o Antônio, 1/3 para a Mariana e 1/3 para o Pedro, certo? O que representa mesmo esse 1? O chocolate. E esse 3, em quantas partes ele foi dividido? Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar a 4 amigos. Se ela dividiu em partes iguais e eram 4 amigos, ela fez o quê? Ela dividiu a maçã em quantas partes? Em 4, certo? Olha, 1, 2, 3, 4 partes. Cada amigo receberá que parte da maçã? Olha, uma das 4 partes, ou 1/4. Olha aqui a representação. Se aqui é uma maçã e foi dividida em 4 partes, cada um dos amigos receberá o quê? Uma dessas partes, ou seja, 1/4. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? Ah, vocês já estão sabendo, não é? Sim, olhem só. Eu tenho uma maçã e dividi em 4 partes, ou seja, como que essa maçã foi dividida? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, certo? Entenderam? Espero que sim. Beijos!